No Saber Direito desta semana, Serleida Laporta apresenta um curso de Direito Processual Civil com foco na mediação. Durante as aulas, a professora aborda o modelo processual, o sistema multiportas, a negociação, a técnica de mediação e a carreira do advogado na área. A aula 1 começa agora. Olá, eu sou Serleida Laporta. Estou aqui hoje com vocês para falarmos de um tema muito interessante, a mediação e a advocacia consensual. Vamos ter 5 aulas em que nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre a introdução à mediação, sistema multiportas, modelo processual, negociação e técnica de mediação e carreira de mediação e advocacia. Eu sou doutoranda no TID da PUC de São Paulo, mestre em Direito, advogada, mediadora extrajudicial e judicial, credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo e no CNJ. Professora, palestrante, autora de alguns livros que vou ter a oportunidade de mostrar com vocês ao longo das nossas aulas. Quero parabenizar a TV Justiça pelo programa Saber Direito, que traz tanto conhecimento a nós enquanto brasileiros, advogados e estudantes. E vamos lá à nossa primeira aula. Vamos começar a nossa aula de introdução à mediação. Vamos fazer uma passagem rápida, histórica, sobre a evolução da mediação. Desde a história da vida em sociedade, nós já nos comunicamos através de histórias, de costumes, de religiões. A linguagem veio se desenvolvendo, com a linguagem, os conflitos, e com a necessidade de resolver os conflitos, a necessidade de melhorar a comunicação. Então, os povos, desde muito e sempre, já atuavam em modelos de autocomposição, que vocês vão ver eu falar muito aqui sobre o nosso modelo de resolvermos os conflitos previamente ou com o empoderamento, como falamos também, das partes que fazem parte do conflito. Então, os povos antigos já buscavam isso. Na Idade Média, os senhores feudais já buscavam aí um terceiro imparcial para resolver os conflitos entre eles e os comerciantes, os nobres. No Oriente, nós podemos dizer que desde sempre também, o litígio ele se tornou sempre indigno. A primária opção sempre foi tentar uma autocomposição, através de uma conciliação, de uma negociação e de uma mediação. E nós aqui vamos trabalhar todas essas aulas, especialmente falando muito mais na mediação, embora teremos aí um recorte da diferença doutrinária que o nosso Código de Processo Civil traz entre conciliação e mediação. Então, continuando essa linha histórica da evolução, os povos indígenas, os povos africanos, sempre tiveram a cultura de trazer, no caso das tribos indígenas, o chefe da tribo para resolver um conflito. Na África, você tem as vizinhanças ali que eles fazem o que nós chamamos também de mediação comunitária. E assim isso vem evoluindo e acontecendo ao longo dos anos da nossa vida em sociedade. E nós, aqui no Ocidente, nós podemos falar que a partir da década de 70, realmente foi quando já tínhamos a conciliação, mas o instituto da mediação, a negociação, elas começaram a tomar força enquanto instituto e também passaram a ser positivadas com políticas, com leis e assim por diante. E dessa forma, nós chegamos aí na década de 70, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a instituição da negociação de Harvard. Na França, 1989, tivemos a primeira associação civil para a solução alternativa de conflitos. Argentina, 1995, e aqui cabe um recorte aos países aqui, latinos, Argentina, Chile, Colômbia, nós temos México. Todos esses países vêm também evoluindo com leis específicas em relação ao Instituto de Mediação, Conciliação e também trazendo a negociação. Em algum desses países, a negociação e especialmente a mediação ou conciliação, elas passam a ser
condição obrigatória para o acesso à justiça. Turquia, Itália já passou por esse processo, aqui na Argentina, em algumas regiões específicas. Então, essa discussão da condição da ação, enquanto o processo ter passado anteriormente por uma sessão de mediação ou autocomposição. E fazendo essa rápida caminhada histórica, chegamos ao Brasil. Então, aqui nós tivemos a primeira política pública, 2010, que é a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Então, em 2010 foi estabelecido toda a base, né? Nós estamos falando de uma política pública que traz como devem ser os cursos, como deve ser a formação dos mediadores e conciliadores, qual é a principiologia da mediação, da conciliação, que vão trazer as características desse instituto, e que nós vamos estar falando isso ao longo das nossas aulas aqui, um pouco mais detalhadamente. Seguido pela Lei de Mediação, a 13.140 de 2015, uma lei especial, que realmente aí performou, vamos dizer assim, o Instituto, positivou o Instituto da Mediação, uma lei que também falaremos mais adiante, um pouco mais detalhadamente, mas que traz o que é a mediação, o que é o mediador judicial, o que é um mediador extrajudicial, a principiologia com as características, o modelo procedimental e, posteriormente, também a nossa lei 13.105 de 2015, o nosso Código de Processo Civil, com a alteração, também incorporou vários dispositivos de lei recepcionando a mediação, a negociação, a conciliação, algumas características da arbitragem, que é um método heterocompositivo que falaremos aí na aula de sistema multiportas. Então, podemos dizer que esse é o nosso arcabouço principal, uma política pública, uma lei especial e todos os cabimentos no nosso Código de Processo Civil, trazendo o nosso modelo procedimental desse instituto. Muito bem, temos lei e temos uma história. E aí vamos seguir. O que é a mediação? Então, mediação, ela traz um conceito, que até nós falamos muito, um mindset diferenciado para nós que temos a cultura do litígio. Ela inverte um pouco o polo, porque ela devolve o conflito, ela devolve a responsabilidade do conflito para as partes. E tanto que nós usamos muito esse conceito do empoderamento das partes do conflito. Então, nós voltamos a essa linha histórica que eu trouxe aí rapidamente para vocês, em que, de forma primária, os povos buscavam resolver os seus conflitos ou através de uma negociação direta, de uma conversa direta com a outra parte, ou através de elegendo um terceiro, não para julgar, não para decidir, mas um terceiro para auxiliar a construir uma solução, opções em relação àquele conflito que estivesse instalado. Então, a mediação, ela foca exatamente nesse limiar, né? De trazer o empoderamento para as partes, que elas tenham essa responsabilidade, o entendimento do conflito em que elas estão naquele momento. Ela bateu o carro, ela teve uma dissolução de sociedade, é um divórcio, é uma revisional de alimentos. Nós vamos discutir aqui inúmeros cabimentos em que a mediação, de várias formas, elas podem ser recepcionadas. Mas nesse primeiro momento, o que é importante ressaltar com vocês é esse novo modelo em relação ao conflito. Porque, de forma primária, hoje o que nós pensamos, eu terceirizo esse conflito e encaminho ao acesso à justiça, a um juiz, a um magistrado, que vai decidir por mim. E essa decisão vai ser dada por um terceiro, onde um ganha e o outro perde. E aqui nós mudamos esse olhar. Nós primeiro vamos tentar, através da autocomposição, da responsabilidade das partes, delas construírem as opções e soluções, elegendo um terceiro, um mediador, que é um facilitador, que vai conduzir as partes a, eventualmente, a construírem uma solução para esse conflito. Então, é muito importante que fique dois pontos muito característicos. Na mediação, você traz um mediador, que é um terceiro facilitador, que não vai julgar e não vai decidir
por você. Ele vai te auxiliar. Por isso que nós falamos auxiliar, facilitar. Esses são os verbos que trazem as principais ações do mediador mediante um procedimento, um processo, etapas, metodologia da mediação. E o mediador, então, ele é um fio condutor para o tratamento da resolução de conflitos, tá? Muito bem. E fixado que ele não decide, que ele não julga e que ele conduz. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, como ele conduz? Como fazemos isso? Então nós vamos ter aí nas próximas aulas uma aula específica em que eu vou falar das técnicas de negociação. Então vocês vão ver que a mediação ela se socorre de forma interdisciplinar a outras matérias para trazer técnicas para facilitar essa atuação do mediador e também enquanto o conciliador. Então, esse é o principal objetivo. Trazer as partes para uma conscientização de que a solução do problema depende da sua responsabilidade e da parceria que está do outro lado. A solução do teu problema depende da outra parte e vice-versa. Então, nós vamos passar a mudar aquele conceito do ganha-perde, que é o que nós vamos ter quando acessamos o judiciário, por um conceito do ganha-ganha, de concessões, de fixação em interesses comuns para uma eventual construção. Ah, mas tudo se resolve na mediação? Não, obviamente que não. Nós temos questões dos direitos indisponíveis, não transacionáveis, temos questões de situações específicas que realmente têm que ser resolvidas pela via judiciária e até pelo modelo procedimental que a gente precisa para aquelas soluções, mas existem muitas outras que têm cabimento a se socorrerem à mediação, de forma preventiva, de forma incidental, e aí nós vamos estar discutindo isso e apresentando para vocês ao longo da nossa conversa aqui. Bom, iniciamos uma mediação, elegemos um terceiro mediador. Como funciona isso de forma presencial ou não presencial? Nós vamos ter uma aula aqui sobre o modelo procedimental, em que nós vamos fazer um pouco mais as leis, para mostrar um pouco mais esse arcabouço. Mas essa primeira aula, o importante dessa introdução é dar esse panorama um pouco mais geral para vocês começarem a se habituar um pouco com esse instituto dialógico e comunicacional que é a mediação. Então, instaurei uma mediação, eu posso fazer ela presencial, num local físico, numa sala, ou posso fazer também ela de forma virtual, de forma assíncrona, através de uma videoconferência, que a nossa lei predispõe artigos em relação à mediação online, a nossa resolução 125, depois vocês vão ter a oportunidade de ver aqui o artigo 46 da nossa lei de mediação, que especialmente depois da pandemia tomaram realmente um posicionamento em relação às audiências virtuais e, consequentemente, às sessões virtuais ou às audiências virtuais de conciliação e mediação. Então, nós temos essas duas vertentes, presencial e online. Na premissa, em relação às etapas, elas são iguais para os dois ambientes. Se eu vou fazer uma mediação, eu tenho algumas etapas a cumprir. Então, eu vou fazer uma abertura da sessão de mediação, eu vou fazer uma declaração de abertura na sessão de mediação, onde eu me apresento enquanto mediador, explico para as partes onde elas estão, o procedimento que elas vão passar. E isso é muito importante, porque nós estamos falando num modelo dialógico, comunicacional, totalmente flexível, informal. Eu já estou trazendo para vocês características bem diferenciadas do que nós temos do nosso modelo quando nos socorremos ao judiciário. Então, essa transparência é muito importante, esse modelo comunicacional de explicar o que é, como vai funcionar, tirar as dúvidas das partes, perguntar a todo instante se elas estão confortáveis naquele momento para uma sessão de mediação, se elas têm alguma dúvida. Então, esse ambiente, normalmente, se for físico, uma mesa redonda, onde você não coloque as partes de forma adversarial. Elas têm que se sentir confortáveis naquele ambiente, porque, óbvio, sabemos que quando nós estamos diante de um conflito, estamos, por exemplo, num divórcio.
as partes estão conflituosas, né? Ninguém está ali num momento muito confortável, numa ação, numa cobrança, numa dissolução de sociedade, numa discussão que veio de condominial, numa grande discussão agrária entre sócios, ou que seja. É um momento delicado, as pessoas estão nervosas, estão aflitas. O mediador ela vai alinhar as partes, vai acalmar as partes para que elas entendam que aquele momento é delas, onde elas vão falar, onde elas vão se comunicar. E aí, nessa sessão de abertura, ele vai trazer todas essas informações, explicar que ele não está ali para julgar, que ele não está ali para decidir pelas partes, que ele vai auxiliar na condução de uma construção comunicacional, ele vai recontextualizar, ele vai parafrasear o que as partes estão falando, porque ele tem que alinhar essa comunicação para entender quais são os reais interesses que essas partes têm ali diante daquele conflito que está sendo exposto. E aí também ele traz características e princípios da mediação, falando que é sigiloso, confidencial. O mediador está sobre a égide do sigilo, ele não pode comunicar, ele não pode falar nada que ocorre durante uma mediação. As anotações que eventualmente ele faça têm que ser descartadas. E esse sigilo, essa confidencialidade, ela se estende a todos que estiverem presentes na mediação. Partes, advogados, todos estão ali sobre o sigilo e a confidencialidade. E também nós vamos ver posteriormente que, inclusive, os documentos, as provas, as gravações que eventualmente sejam feitas, uma planilha, não fazem prova se forem posteriormente colocadas em um processo. Serão desentranhadas por conta exatamente, como eu estou falando de vocês, do sigilo e da confidencialidade. Então, feito isso, o mediador fez toda essa apresentação, certificou que está tudo bem, e aí ele segue para escutar as partes e para começar a aplicar as técnicas, para construir uma agenda de trabalho e, a partir daí, aplicando as técnicas, reuniões separadas, reuniões conjuntas, testes de realidade, que nós vamos ver aí na nossa quarta aula, você vai conduzindo e vai auxiliando essas partes a construírem, eventualmente, um acordo. Esse acordo é reduzido a termo e produz um título executivo extrajudicial. Então, a gente tem segurança jurídica aí em relação ao resultado do que se chega ao denominador de um acordo numa sessão de mediação, que depois, posteriormente, passa a ser homologado pelo juiz e se transforma num título executivo judicial. Tá? Mas isso segue de forma bem resumida o modelo das etapas de uma sessão de mediação, ok? E aí, como funciona isso numa mediação online? A mesma coisa nos moldes virtuais. As etapas dessa sessão de declaração, da agenda, do fechamento do acordo, elas são iguais. O que muda é que você está ali se socorrendo a modelos síncronos e assíncronos, né? Você tem os TICs, a tecnologia da informação de comunicação. Então, você está ali numa videoconferência, a disposição das partes está diferente, você está ali vendo os quadradinhos da videoconferência. Então, você tem que ter alguns outros cuidados e certificar que as partes estão confortáveis de usarem aquela plataforma de videoconferência. Se o áudio está ok para todo mundo, informar que quando um fala, o outro, por favor, aguardar, por conta de vários áudios ao mesmo tempo, que é aquela confusão. Então, o mediador ele vai também, na sua sessão de abertura, mitigar para aquele ambiente, vai trazer as características, vai trazer as informações, vai se certificar que estejam também todos confortáveis com aquele ambiente, se todos estão se vendo, se tem alguém com a câmera desfocada, e especialmente sobre o sigilo também. É um cuidado muito grande que tem que ter, porque você tem um ambiente virtual, você está com pouco controle, você não sabe se tem pessoas ali que podem estar filmando, fotografando, gravando, então você se certifica a informar os princípios, as características de sigilo e de confidencialidade, né? Elas se estendem a todos que estiverem ali na sessão de mediação. Advogados, partes, convidados, se as partes autorizarem a estar também. Okay? Então, aí faz essa mitigação para os modelos online. Mas o screen to screen, como nós chamamos, ele é mais difícil de nós aplicarmos aí as técnicas.
elas se aplicam, mas também de uma forma adaptada. É óbvio, quando você está numa sala, no ambiente presencial, e ainda que nós estamos falando de gestão de conflito, você consegue ter uma percepção verbal e visual melhor. Ali no videoconferência você tem uma limitação de enquadramento, de teste, de palavras, de som e etc. Mas aí hoje também temos algumas características que não é tema da nossa aula, mas que é importante falar. Nós temos hoje os recursos de inteligência artificial, as tecnologias emergentes, que estão vindo também para nos auxiliar no uso da mediação. É uma coisa bastante nova, mas que também está se desenvolvendo aqui no Brasil, nos países aí afora já muitas plataformas de resolução de conflitos já estão utilizando para fazer resumo, para fazer uma série de informações, para fazer tradução simultânea em relação a uma sessão de mediação em que você tem partes de outros países, para sugerir técnicas. Mas o que é importante, só para ressaltar nesse ponto, é que se você estiver fazendo uma mediação online, estiver utilizando qualquer recurso de tecnologia que envolve inteligência artificial, seja uma IA generativa, um chatbot, você tem que informar as partes, né? Essa é uma principiologia também importante da transparência em relação ao uso de tecnologia. Então, olha como é interdisciplinar, como nós vamos nos socorrendo a tantas coisas, né? Então, essas características são importantes trazer para vocês aqui nesse primeiro momento. E também, durante esse procedimento, nós vamos ter um momento em que, escutadas as partes, feito uma agenda de trabalho, feito as adequações em relação à recontextualização de que cada um está falando, etc., o mediador ele vai focar em buscar os interesses das partes. Nós também vamos ter uma aula um pouco mais detalhada sobre isso, que estarão falando de posições e interesses, que é uma metodologia que veio bem dessa década de 70 aí de Harvard, da escola de Harvard, para negociação, e que nós trazemos aqui dentro do nosso Instituto da Mediação. Inclusive, recomendo àqueles que se interessarem a baixarem o manual de mediação judicial do Conselho Nacional de Justiça, é público, que traz as técnicas, traz os princípios, traz o arcabouço legal, fala da política pública. É um manual que nós utilizamos bastante também quando fazemos a formação de mediadores judiciais. Então, voltando, o mediador ele vai buscar quais são os interesses, porque as posições é o que as partes querem e os interesses é porque elas estão ali querendo aquilo. Então, essa é a grande sacada de uma das principais técnicas que nós utilizamos na mediação, porque a posição é aquilo que você sabe, é o que as partes chegam e falam: eu quero uma revisional do alimento. E a outra parte fala: eu não quero fazer a revisional do alimento. Está fácil de enxergar, de saber. Mas por quê? Né? Cada um deles tem suas crenças, valores e motivos de estar fixado naquela posição. Então, quando começamos a entender o porquê e o para quê daquelas partes que estão, das pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, que estão ali sobre aquele conflito, nós conseguimos entender interesses comuns, conseguimos fazer um ajuste de opções criativas para, eventualmente, eles construírem uma solução. Lembre, a mediação ela não impõe nenhuma solução. Ela vai auxiliando e construindo e fazendo esse fio condutor em que as partes chegam eventualmente a uma conclusão. E muitas vezes não chegam, e o que está tudo bem também. O que nós chamamos de uma sessão infrutífera. Não há problema algum, as partes não podem ser coagidas a resolver daquele momento, naquele instante, daquela forma. Às vezes elas não estão preparadas para resolver aquele conflito. Ok, vão e seguem o modelo processual e nós podemos observar que muitas vezes depois do processo, de recursos, aí as partes entendem que já estão mais amadurecidas, podemos dizer assim, preparadas eventualmente para construir uma solução. Então, a mediação ela pode ser frutífera, onde vai ser reduzido um termo acordo, formando um título executivo extrajudicial. Ela pode ser infrutífera, onde as partes
não chegam em um comum acordo, porque eu preciso das duas partes concordando com aquela eventual solução, ou às vezes ela pode ser prejudicada quando uma parte está presente e a outra não. Então, são as possibilidades que a gente tem como resultado procedimental, vamos dizer assim, ok? Bom, e aí, no momento em que nós chegamos na negociação do acordo, depois de escutarmos as partes, depois de aplicarmos as técnicas, depois de ter feito a apresentação, essa apresentação do mediador, importante também falar para vocês, em que ele vai sempre trazendo as características, os princípios, e vai controlando o tempo, e vai controlando a comunicação, ela é ao longo de toda a sessão de mediação ou audiência de mediação, tá? Ao tempo inteiro, o mediador ele está ali conectado para trazer todas as informações. E aí, reforço que a mediação ela é um instituto e uma atividade essencialmente técnica. O mediador ele precisa estar muito preparado para enfrentar uma sessão de mediação, especialmente porque ele é imparcial, ele é neutro. E essa neutralidade, ela exige muito autoconhecimento, porque você, diante da escuta de problemas, você, obviamente, tem gatilhos e sempre quer tomar posições, achar que um está certo, outro está errado. Tanto que o mediador pode se dar por impedido durante uma sessão de mediação, se ele perceber que ele está perdendo essa neutralidade, que ele está perdendo essa imparcialidade. E aí eu trago até para vocês uma situação que ocorreu comigo numa sessão de mediação, em que era uma mediação judicial, e quando entraram os advogados e entraram as partes, conversando com os advogados, identifiquei que ele era irmão de um professor meu, quando eu fiz uma pós-graduação tributária. E começamos a conversar ali informalmente antes de iniciarmos a sessão de mediação. E rapidamente eu percebi que eu já não conseguia deixar mais a minha imparcialidade, a isonomia ali entre as partes. Eu estava realmente dando muito mais atenção por conta desse conhecimento pré-existente, do que nós conversamos ali. E aí eu me declarei impedida, cheguei para a coordenadora do Sejusc, do Centro Judiciário, que eu estava ali fazendo a mediação, e informei, eu falei, olha, quero me declarar impedida, porque aconteceu isso, né? E sinto que eu não vou conseguir manter o meu modelo neutral, a minha imparcialidade. E rapidamente foi substituído, veio uma outra mediadora e seguiu com a mediação. E isso também faz parte do modelo ético, né? Em que nós temos em todas as nossas profissões, como nós temos na advocacia, também sou advogada, temos na advocacia o nosso Código de Ética da OAB. Na mediação, nós temos o Código de Ética, que está na Resolução 125, de 2010 do CNJ, onde essas informações em relação ao impedimento, suspeição e essas características éticas que o mediador tem que trazer, está no nosso Código de Ética. Então, seguimos ali para a colheita do acordo, né? Passamos por todas as etapas, e entendemos quais são os interesses e começamos a criar opções, eventualmente, para um acordo. Olha, eu vou pagar dessa forma, tal obrigação eu vou cumprir dessa forma, o prazo será esse, e aí você vai construindo já como que nós chamamos com critérios objetivos que atendam as duas partes. E aí, é óbvio, nós estamos falando de concessões mútuas. Então, é importante que as partes que se predisponham a passar por um procedimento de negociação, mediação e conciliação, elas entendam esse conceito de concessões mútuas. Eu não vou para ganhar e para o outro perder. Eu vou ter que fazer algumas concessões, como a outra parte também fará algumas concessões. Então, disso tudo dentro de uma razoabilidade e, obviamente, com segurança jurídica. E aí até seguimos a importância da presença do advogado na mediação para trazer essa segurança jurídica e defender os interesses de matéria, né, de direito do seu cliente. Mas é importante ressaltar, na nossa última aula que nós vamos falar da carreira da mediação e o papel do advogado na mediação, que o advogado, num procedimento de mediação, ele entende que o protagonismo do conflito é das partes. E ele está ali para dar a segurança jurídica, para fazer a elaboração do acordo, para eventualmente aconselhar o seu cliente em relação
aquele acordo que está sendo elaborado. Então, cada um tem um papel muito delimitado quando nós falamos uma sessão de mediação. É muito tudo ainda um pouco novo, ainda que tenhamos uma política desde 2010 e uma lei especial desde 2015, mas nós somos um país com 80, eu não sei, atualmente a justiça em números, 80 milhões de processos, em que nós temos um alto volume de litígio. Então, fazer essa translação de movimento em relação ao tratamento do conflito de forma preventiva ou incidental, onde nós pensamos um pouco nessas concessões mútuas. Mas eu vou perder? Não se trata de ganhar ou perder, trata-se de se resolver um conflito de forma célere, econômica e que atende aos interesses de todos. É muito mais célere, é muito mais rápido do que, eventualmente, estatisticamente, a gente já tem hoje algumas comparações entre o processo e o procedimento da mediação. Então, ele é mais célere, ele é mais rápido e ele encerra, eventualmente, o conflito. E o melhor acordo é qual acordo? É o acordo que é cumprido. Então, na mediação, eu tenho a possibilidade de construir um acordo conforme o meu direito de cumpri-la, o meu dever de cumpri-la, conforme a minha disponibilidade. Eu vou pagar de tantas parcelas, os juros podemos negociar que serão esses. Então, vocês vão poder construir conforme você pode cumprir. Isso traz uma diferença muito significativa, desde quando eu tenho uma imposição de um terceiro que fale, não, você vai pagar à vista, você vai cumprir tal obrigação dessa forma, vai devolver o contrato, vai devolver o carro. Então, essa possibilidade, ela nos traz um acordo quase que sempre muito mais viável de ser cumprido, porque eu participei da construção desse acordo, tanto uma parte quanto a outra, tá? Claro que depois nós vamos ver na nossa aula de negociação, quando nós entramos ali nos critérios objetivos para a construção desse acordo, ou da elaboração posteriormente desse termo, que vai fazer um título executivo extrajudicial, posteriormente homologado o título executivo judicial, você vai conseguir avaliar qual é a sua força no acordo que você está ali. Às vezes você tem seguir no modelo processual que traz muito mais força do que as concessões que você vai fazer ali. É o que nós falamos, as melhores opções que eu tenho fora do acordo são muito fortes. Então, aí é estratégia, aí são orientações. Então, eu sigo pelo modelo processual porque eu tenho muito mais, meus interesses vão estar muito mais garantidos lá. E aí, obviamente, também tem que ser observado. Por isso, entender qual o estágio que está o conflito, o que você tem na sua mão em relação àquela situação, qual é a força de fazer uma negociação agora, de fazer uma mediação nesse momento ou posteriormente. O que eu tenho fora do acordo? O que eu tenho fora do acordo é muito mais forte do que eu tenho dentro do acordo. Então, óbvio, sigo por um outro caminho. Então, é importante também trazer que a mediação é mais uma porta. Nós vamos ter aqui na nossa próxima aula o sistema multiportas. Vai ser a segunda aula que eu espero vocês aí com certeza, em que a mediação é uma dessas portas, a conciliação é uma dessas portas, a negociação é uma dessas portas e o judiciário é uma dessas portas. E também falaremos da arbitragem como método heterocompositivo extrajudicial, que também é uma outra porta. Então, é entender que temos essas possibilidades para serem avançadas aí diante de uma necessidade. E aí eu quero reforçar com vocês os dois principais dispositivos de lei e artigos que trazem a formação do título executivo extrajudicial. Então, nós temos na 13.140 de 2015, que é a nossa lei especial de mediação, o artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado o acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação das partes. Parágrafo único do artigo 20 da 13.140, 2015. O termo final da mediação, na hipótese da celebração de acordo,
constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. E temos também no nosso Código Civil o artigo 107, que traz a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O que eu estou trazendo aí em relação ao 107 do Código Civil? A possibilidade de um acordo tácito também, que muitas vezes eles podem ocorrer em algumas situações específicas. Por exemplo, daqui a pouco, já encerrando a nossa aula, falar para vocês, por exemplo, os tipos de mediação, as áreas de mediação, algumas hipóteses de cabimento. Por exemplo, a mediação escolar, que tem aí vários recursos, se subsidia aí também de comunicação não violenta, de outros institutos que performam muito bem os métodos autocompositivos. Muitas vezes pode ter aí 2 alunos, um aluno e uma professora, discutindo ali uma situação, um conflito, onde a solução é um pedido de desculpas, é uma retratação, onde é feito ali um acordo tácito, né? E também é muito bem recepcionado e cabível, tá? Bom, quais os tipos, as áreas que podem recepcionar a mediação? Chega a ser assim, a mediação, eu não consigo trazer para vocês um rol taxativo, tá? Eu consigo trazer para vocês um rol exemplificativo de possibilidades, de áreas, de modelos em que a mediação pode ser aplicada. Então, nós vamos aqui discorrer sobre relações continuadas e não continuadas nas próximas aulas, mas aqui nesse momento, trazer áreas, ela é muito bem recepcionada na mediação familiar, na mediação empresarial, na mediação societária, a mediação condominial, a escolar, em recuperação de empresas. Nós tivemos alteração na Lei de Recuperação de Empresas e que recepcionou a mediação incidental, a mediação preventiva, para fazer repactuação com os credores. É uma área que vem crescendo bastante, vem auxiliando muito em relação às recuperações de empresas. Na área da saúde, ou também temos a mediação sanitária, como os amigos aqui, os parceiros da Argentina, costumam a chamar, a mediação comunitária, que também é muito aplicada nas regiões da Argentina, do Chile, a mediação consumirista. Tivemos agora, muito recente aí, a lei do superendividamento, aos colegas que estiverem assistindo, que já atuam ou que venham a atuar, que traz um conceito muito parecido com a da recuperação judicial, para a recuperação da pessoa física, né? A lei do superendividamento, onde um superendividado, desde que ele cumpra os seus requisitos, ele vai repactuar suas dívidas com os seus credores, uma lei bem interessante, onde a gente muda o polo ativo, né? O polo ativo passa a ser o devedor e o polo passivo passa a ser o credor. E temos ali, como função primária, a conciliação e a mediação entre credores e devedor. Então, recepcionado. A Lei Geral de Proteção de Dados também traz no seu artigo 52 a possibilidade, diante de um incidente, de um modelo incidental ali de vazamento de dados, a possibilidade de se abrir um procedimento de conciliação e mediação, de até poder indicar num termo de consentimento de autorização de privacidade de dados, mediante um incidente, mediante algum problema, eleger uma câmara de mediação ou um instituto para que faça uma conciliação, uma mediação ali entre as partes, antes de seguir um procedimento administrativo ou um processo. Então, nós podemos observar várias leis, especialmente de 2015 para cá, sendo reformadas ou novas leis, como o do superendividamento, recepcionando a mediação. A lei de franquias também teve uma alteração em que você consegue trazer ali a possibilidade de uma mediação. Então, vamos aumentando esse leque. Por isso que eu falo, é um rol exemplificativo e não taxativo de possibilidades da aplicabilidade da mediação em várias áreas. E aí temos também a mediação laboral, que
É bem interessante falar para vocês, né, uma área bem delicada, onde nós falamos de direitos indisponíveis, mas que também recepciona a mudança da nossa CLT, trouxe aí algumas possibilidades e alguns cabimentos. E vou fazer aqui 2 parênteses para vocês, para compartilhar alguns livros, né. Esse livro aqui é um livro que eu organizei junto com o Leonardo Ranieri e a Marcela Nunes Leal, e também sou coautora com vários outros coautores, é uma coletânea, Cultivando Soluções, a eficiência da mediação e arbitragem no agronegócio. Aqui nós falamos da agromediação. Vários colegas, doutrinadores, além do artigo que eu trago aqui, outros demais colegas, sobre a agromediação. E também compartilho com vocês, só para continuar ilustrando, esse outro livro, Consensualidade aplicada às relações laborais. Eu organizei esse livro junto com Renata Portoadri, onde nós temos aqui também uma coletânea de artigos com várias magistradas, com vários acadêmicos, fazendo boas reflexões e bons estudos sobre o cabimento da mediação nas relações laborais, nas relações trabalhistas, de forma preventiva, de forma incidental, dentro da gestão de conflitos da endomediação, como nós somos dentro de uma empresa. Então, sem contar, temos aí inúmeros livros que trazem a mediação familiar, o cabimento para o divórcio, dissolução de sociedade e tantos outros. Então, nesse momento, quis trazer para você todos esses cabimentos de mediação. Também vou aproveitar e ressaltar condominial. Bem interessante também hoje, quantos conflitos de uma convivência ali aqui em São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, estou em São Paulo, vivemos numa cidade de centenas e milhares de condomínios verticais e horizontais, e com centenas e milhares de conflitos gerados dessa convivência, né? Então, problema de barulho alto, inadimplência, problema de animais domésticos, desrespeito a áreas comuns, problemas de garagens, quantos conflitos que vão desaguar ali no judiciário e que podem ser, de forma preventiva, através desse nosso modelo dialógico, comunicacional, resolvidos através de uma mediação, né? E, obviamente, também na familiar, é a área que nós temos especialmente um dos maiores usos da mediação em dissolução de você fazer dissolução de casamento, divórcio, alimentos, partilha, regras de convivência. Quero até aproveitar e ilustrar. De regras de convivência, também tive um caso bem interessante, que está também num outro livro, também vou ilustrar para vocês, que é esse aqui, Mediação de Conflitos na Prática. Esse aqui também aconselho quem quiser conhecer um pouquinho mais de tudo isso que nós estamos falando, porque ele é estudo de casos concretos. Eu organizei com a Sabrina Najib, também sou coautora, e tem autores de vários países, Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Itália, e vários mediadores e acadêmicos, professores brasileiros que trouxeram aqui casos de mediação. E eu particularmente trouxe um caso aqui sobre uma revisional de visitas, em que a esposa, a genitora, eles tinham um conflito constante em relação ao modelo de visita que eles tinham em relação à menor. Esse caso veio para o modelo extrajudicial, né? Fui convocada a fazer essa mediação de forma extrajudicial, antes deles pedirem essa revisional, onde foi recepcionado, foi conversado separadamente com o genitor, com a genitora, depois nós fizemos presencial essa conversa e desenvolvemos toda uma técnica e uma metodologia para que esse casal conseguisse reconstruir as regras de visita. E aí, de forma muito simples, resumindo, um dos pontos principais que eles tinham eram que o pai, quando tinha que pegar a menor e levá-la à escola, aos compromissos que estavam na sentença, que designava ali como que eram as regras de visita, tinha que fazer isso sempre às quartas-feiras, que era o dia que ele tinha rodízio. Isso era um impedimento. Então, eles vinham tendo vários problemas por uma coisa tão simples e que eles não conseguiam resolver. Tem outros fatos, mas esse é importante. Então, a partir do momento que eles conseguiram entender que mudar o dia ia ser uma grande
um grande passo para construir um novo modelo de visitas para que eles tinham ali designado em relação aos horários, aos dias, às obrigações que cada um tinha que cumprir. E aí eles conseguiram fazer uma nova construção de um outro modelo de regras de visita. Fizemos depois, através dos seus advogados, levaram esse acordo, esse resultado que foi feito dessa mediação, dessa nova regra de visitas para o judiciário, dentro do processo que havia, e foi refeita uma nova sentença em relação ao regulamento das visitas. E seguiram bem. Normalmente nós fazemos até um acompanhamento, né, o que nós chamamos de pós-mediação, em alguns casos específicos, especialmente no modelo extrajudicial, para acompanhar se aquela solução está adequada, porque ela pode ter modelos fáticos, pode ter problemas que ocorram posteriormente que têm que ser adaptados. E aí a gente faz uma nova rodada, fazemos uma nova rodada, uma nova sessão e adaptamos todos aqueles critérios que tenham sido colocados ali em relação ao cumprimento daquele acordo, daquelas obrigações. Então, esse caso é bem interessante, porque ele já vinha há uns 2 anos numa discussão intensa, né? Isso provocando alienação parental, uma série de outros reflexos em relação à convivência com a criança. E ali, durante 3 sessões de mediações que nós fizemos, nós conseguimos resolver, auxiliá-los, que eles enxergassem, entendessem e se comprometessem em construir efetivamente uma solução para aquele novo momento que eles estavam vivendo ali. Ok? Então, vamos ter aí vários casos, nós vamos ter várias possibilidades. Ao longo aqui do nosso caminhar, eu vou estar trazendo, na medida do possível, alguns cases para vocês. Vou estar mostrando os livros também, para trazer aí algumas possibilidades. E agora nós vamos seguir para o nosso quiz. Vamos trazer aí 3 testes para vocês fixarem um pouco daquilo que nós falamos rapidamente aqui na nossa primeira aula. Então, vamos ao nosso quiz. Primeira pergunta: assinale qual das seguintes opções define corretamente o que é mediação. A. Um processo judicial para resolver conflitos. B. Uma técnica de negociação para resolver conflitos. C. Um processo de resolução de conflitos que envolve um terceiro neutro. E D. Um método de arbitragem para resolver conflitos. E a resposta é C. Um processo de resolução de conflitos que envolve um terceiro neutro. Aqui nós temos uma explicação. Por que não é uma arbitragem? Porque a arbitragem é um método heterocompositivo. Por que não é só negociação? Porque mediação envolve a solução do conflito através de um terceiro imparcial que irá auxiliar as partes a construir. Então, aí chegamos à conclusão da nossa resposta correta. E vamos ao nosso próximo quiz. Qual é o principal objetivo da mediação? A. Impor uma solução para o conflito. B. Proteger o interesse de uma das partes. C. Reduzir o custo do processo judicial. Ou D. Auxiliar as partes a encontrar uma solução mutuamente aceitável. A resposta é D. E aí, vocês poderiam, vamos lá entender, reduzir o custo do processo. Essencialmente, é só isso? Resolver de forma célere, é só isso? Não. O objetivo, a necessidade da mediação, ela se contempla em ser célere, em ter economia processual, em ter sigilo, em ter uma rapidez em relação à solução e à sua efetividade enquanto acordo, e a solução construída para as partes através da condução de um terceiro. E vamos ao nosso terceiro quiz. Sobre as vantagens da mediação, assinale a opção correta. A. É um processo mais rápido do que o judicial. B. É um processo mais barato do que o judicial. C.
permite que as partes mantenham o controle sobre a solução do conflito? E D, todas as anteriores. E a resposta, obviamente, D. Então, vamos lá, pessoal, rever um pouquinho o terceiro quiz. Sobre as vantagens da mediação, assinale a opção correta. A. É um processo mais rápido do que o judicial? Sim, é um processo mais rápido, mais célere, por conta que, dentro do modelo processual, nós sabemos, nós temos recursos, primeira instância, segunda instância, temos aí um tempo médio, uma ação de complexidade média, sempre de 3 a 4 anos para uma solução, entre até 12 anos e até tantos outros prazos aí a depender do mérito e da observação que nós fizemos aí em relação ao processo em questão, ao objeto especialmente. Mas na média, e até trazendo os modelos, as opções de cabimento, como eu estava explicando para vocês aqui durante a aula, ela é célere, ela tem uma resolução em 30, 60, 90 dias, uma sessão de mediação ela é resolvida. Tanto que nós vamos ver posteriormente, na parte procedimental, que se você pedir uma mediação incidental dentro de um processo, ela tem um prazo que a lei determina, ela vai suspender o processo e vai seguir para uma mediação e tem um prazo para que isso seja resolvido. Você também não pode ficar ali eternamente redesignando, senão nós vamos ter novamente o problema da celeridade. O que ocorre é que, passado o prazo de 30, 60 dias, as partes precisam peticionar seus advogados, informando se eles querem um prazo maior, o juiz vai apreciar, muitas vezes até de plano, né? Quando as partes pedem uma mediação dentro de um processo e trazem, por exemplo, uma esfera extrajudicial, informam o processo que vai haver uma mediação extrajudicial, muitas vezes já informam o prazo. Olha, excelência, essa mediação será redesignada em tantas sessões e o prazo que nós nos definimos entre nós pela nossa autonomia de vontade será de 4 meses pela complexidade, por uma série de coisas que eles possam ter. Ok, o juiz vai acatar ou não esse prazo, mas durante esse período vai estar suspenso o processo enquanto as partes resolvem ali aquele objeto em questão através da mediação. Então, é importante, quando nós falamos que ela é mais rápida, é que seja preservado esse conceito dessa celeridade, que se uma mediação demora muito tempo, então realmente você já começa a observar que não era cabimento de uma mediação, né? O conflito ali realmente não está pronto, as partes não estão prontas para decidir, as provas, as informações que eles têm ali para decidir, então realmente deve seguir via judicial. Tá? É importante nós ressaltarmos isso. Segunda opção, opção B, se um processo é mais barato, mais econômico, aí falando da economia processual do que judicial. Sim, porque você vai ter as despesas do mediador, os honorários do mediador, de um comediador, se eventualmente tiver mais de uma pessoa, dos honorários dos seus advogados que estiverem ali, eventualmente para um modelo em que você define uma instituição, uma câmara de mediação, as despesas administrativas dessa câmara, ou se for ad hoc, onde você escolhe um mediador para trabalhar diretamente ali naquela sessão de mediação, as custas e ali, vamos dizer assim, os honorários daquele mediador que vai ser contratado pelas partes. Normalmente as partes dividem essas despesas ou, como prevalece uma autonomia, um acordo, uma parte paga, outra não, às vezes elas dividem, definem os percentuais, isso prevalece a boa-fé. É um modelo contratual comunicacional em que as partes vão definir tudo isso previamente, tá? Então, óbvio, né, que essas despesas vão ser menores. Então, quando nós falamos de celeridade e de economia processual, nós estamos nos baseando nesses modelos, nesses conceitos, nessas informações e nessas características que eu estou trazendo para vocês. E na opção C, permite que as partes mantenham o controle sobre a solução do conflito. Perfeito, né? Essa não precisamos nem discutir muito, né? Quando nós estamos falando aqui do empoderamento, da responsabilidade, do controle sobre o conflito e sobre a solução que eles vão construir ali com as obrigações, com as penalidades, com as obrigações de fazer, as obrigações de entregar, o que compor ali, eventualmente, naquele acordo que vai ser reduzido a termo, já falei para vocês, etc., homologado ou não, aí a depender em que momento está esse processo, esse conflito,
Porque muitas vezes você faz de forma extrajudicial, preventiva, chega-se a esse acordo, reduz a termo, título executivo extrajudicial, e as partes não veem necessidade de homologar, porque para elas está prevalecendo muito a boa-fé de que elas vão cumprir cada uma ali as suas obrigações que estão ali naquele acordo e que não há necessidade de uma homologação e de uma transformação em um título executivo judicial. Meu nome é Celeida Laporta, me sigam nas redes sociais, @Celeida Laporta, e baixem o aplicativo da TV Justiça Mais para acompanhar as aulas de vários colegas que nós temos aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.